Olá, sou a doutora Vanessa, da Estilo Odontologia. Aqui no consultório eu sou responsável por fazer a parte de clínica geral. Sou especialista em prótese dentária e reabilitação oral. O tema que eu vou tratar hoje é sobre restauração. Restauração é o fato de reconstruir esse dente. Um dente, quando ele chega para o cirurgião dentista com algum problema, seja por uma fratura, por uma lesão de cárie ou por uma lesão até mesmo não cariosa, ele precisa de uma restauração. Essa restauração a gente pode fazer ela de duas formas, de uma forma direta e uma forma indireta. A forma direta é quando o paciente chega até nós, cirurgião dentista, com esse problema de um dente fraturado ou com cárie e que necessita voltar com esse dente para uma forma natural, uma forma anatômica, devolvendo função e estética para esse paciente. A gente faz de uma forma direta, quando a gente realmente faz diretamente na boca do paciente, usando as resinas compostas. Essas resinas compostas, elas têm várias tonalidades, como por exemplo a cor A1, A2, A3, B1, B2, até mesmo de corpo e esmalte. Essa restauração, a gente limpa o dente, fazendo todo um processo de preparo desse dente, usando brocas, limpando toda a estrutura danificada e reconstruindo esse dente com essa resina. A gente tem alguns passos que a gente precisa respeitar, que é o uso de ácido, adesivo, um isolamento, seja ele absoluto ou parcial, e o uso dessa resina no dente. Quando essa perca de estrutura dentária ela é muito grande, ela é extensa, mais de 50% dessa estrutura dentária que a gente fala, a gente tem que lançar mão de outro tipo de material. Então a gente começa a pensar numa restauração indireta. As restaurações indiretas são os blocos e as coroas, e eu vou falar um pouquinho da diferença entre elas. Os blocos são quando a gente ainda tem alguma estrutura de dente, algumas paredes de dentes para segurar esse bloco. Então a gente prepara esse dente, limpa esse dente danificado e molda esse dente, manda para o laboratório devolve essa peça pra gente e a gente cimenta isso na boca do paciente. Os blocos a gente tem alguns nomes específicos para dar para eles, que são as onlays, inlays e overlays. As onlays, elas reconstroem o dente anatomicamente quando ele tem uma perca média. As inlays, quando tem uma perca inicial, vamos dizer assim, só duas cúspides e que uma restauração direta, convencional de resina, já não é mais indicada. E as overlays é quando a gente tem a perca total dessas cúspides desses dentes. Então a gente precisa ter um bloco total desse dente, mas mesmo assim ele ainda tem uma parede de sustentação. As coroas é quando a gente já perdeu essas paredes de sustentação, a gente não tem mais estrutura de dente, ou às vezes a gente tem um remanescente muito pouco. Com isso a gente não tem como mais fazer um bloco, então a gente tem que fazer uma coroa. Essa coroa às vezes a gente tem que fazer até um pino. Quando o dente é tratado endodonticamente e para ter uma resistência, uma durabilidade melhor, a gente faz um pino, confecciona esse pino, cimenta esse pino no dente, prepara esse pino e faz uma coroa total. Então a coroa nada mais é do que uma reconstrução total desse dente. Tanto para os blocos quanto para as coroas, a gente faz o uso de alguns materiais, que são ceranômeros, metálicas, porcelanas ou as metalocerâmicas. As duas formas a gente pode usar esses 4 materiais. Desta forma, a gente consegue devolver para o paciente uma anatomia legal, uma estética boa e consideravelmente a gente consegue manter esse dente na cavidade bucal por longos anos. Às vezes, se o dentista, uma perca de estrutura muito grande, o dentista ele começa a colocar uma restauração direta, uma tentativa de restauração direta, que é a resina composta, esse dente ele não aguenta. Ele fratura, ele infiltra, ele mancha, ele dá algum problema. Então sempre o dentista tem que ter essa consideração de quanto de estrutura dentária que esse paciente perdeu para ele saber o uso certo, porque não tem uma regrinha de bolo que a gente consegue falar que dente que a gente tem que fazer, se é uma resina ou uma coroa ou um bloco.
Tudo isso vai depender da estrutura dentária, do quanto saudável esse dente vai estar ou não.